No começo, acharam que era só mais uma fase. Uma dessas fases em que a mulher some um pouco, se recolhe, fica mais quieta. Mas não era. Era o início de algo que ninguém esperava. Porque pela primeira vez, ela não estava tentando provar nada. Não estava esperando ser notada. Ela só estava cansada de se doar por inteiro, para depois ter que se juntar em pedaços. E então ela fez o que ninguém imaginava. Parou de esperar. Parou de correr atrás. Parou de querer tanto. Ela começou a se bastar. E foi exatamente aí que todos começaram a querer ela por perto. Ela não avisou. Não disse que estava cansada. Não escreveu textão. Ela apenas foi. Foi voltando para dentro. Foi se recolhendo dos lugares onde já não cabia. Foi recolhendo a energia que antes era jogada em todas as direções, sempre na esperança de ser vista, escolhida, amada. Ela cansou de se doar por inteiro para quem só vinha quando era conveniente. Cansou de manter conversas vazias, de se explicar demais, de correr atrás de vínculos que só existiam enquanto ela se esforçava. A verdade é que ela cansou de ser a única tentando. E não foi um rompimento com o mundo. Foi um reencontro com ela mesma. Sem gritos, sem drama, sem palco. Apenas silêncio. Apenas presença. Ela começou a se bastar. E nem percebeu no início. Foi quando deixou de responder na hora. Foi quando preferiu ficar em casa com ela mesma do que sair para se distrair dos próprios vazios. Foi quando parou de se comparar com outras mulheres. Foi quando começou a dizer não, sem se sentir culpada. Era um processo. E como todo processo real, ele era invisível por fora, mas imenso por dentro. Ela começou a notar que o que antes a incomodava, agora já não fazia sentido. As indiretas não afetavam mais. A ausência dos outros não machucava tanto. A falta de retorno não tirava mais o sono. Não era frieza, era clareza. Ela entendeu que esperar demais dos outros a deixava pequena, e que preencher esse espaço com ela mesma era o ato mais revolucionário que podia fazer. E foi aí que tudo mudou. Porque tem algo que acontece com uma mulher quando ela para de implorar por atenção. Ela começa a emanar um tipo de força silenciosa que ninguém ignora. Ela já não precisa se justificar, não precisa se provar, não precisa correr atrás. Ela apenas existe. E a presença dela passa a falar muito mais do que qualquer palavra. Carl Jung dizia que, quando a mulher se reconecta com sua energia interna, ela começa a atrair por quem é, e não por quem finge ser para ser aceita. Foi exatamente isso que aconteceu. Ela não mudou para agradar ninguém. Ela mudou porque começou a gostar de si, gostar de ficar sozinha, gostar do silêncio, gostar de não precisar mais negociar a própria paz. E isso gerou um efeito que ela não esperava. Porque antes, quando ela estava sempre ali, sempre acessível, quase ninguém valorizava. Agora que ela estava em paz, agora que ela se bastava, agora que ela não cedia por carência, de repente todos começaram a notar. Você sumiu. Sinto saudade de conversar com você. Por que você está tão distante? Mas ela já sabia a resposta. Ela não estava distante. Estava inteira. E quem sempre a quis pela metade, não sabia lidar com essa nova versão. Ela não tinha mais medo de se afastar. Não se apegava a quem não se conectava de verdade. Ela só ficava onde sentia troca. E onde não havia, ela partia sem barulho. Essa nova mulher era a mesma de antes, mas agora com limites. A mesma que amava intensamente, mas agora com discernimento. A mesma que se entregava, mas agora sem se perder. Ela entendeu que não é o amor que machuca, é a ausência de reciprocidade, é a entrega unilateral, é a tentativa constante de ser suficiente para quem nunca esteve disposto a enxergar. E, com essa clareza, ela se libertou. Libertou-se da obsessão por respostas. Libertou-se da urgência de estar com alguém. Libertou-se da necessidade de estar presente em tudo, mesmo quando não era chamada. Agora, ela era presença para si mesma. E isso bastava. Ela acordava mais leve. Dormia com mais paz.
Não porque a vida estivesse perfeita, mas porque finalmente ela não estava mais tentando ser perfeita para os outros. Ela só queria ser inteira para ela. E isso muda tudo, porque a mulher que se basta não tem mais medo de perder. Não se desespera com afastamentos. Não se desmonta diante do silêncio alheio. Ela aprendeu que sua companhia é suficiente e que tudo que vier a mais precisa somar, não sugar. E por isso ela não exige. Ela escolhe, ela não prende. Ela flui, ela não persegue. Ela se permite ser encontrada. Por quem sabe o valor de estar ao lado de uma mulher que aprendeu a se bastar. Tem algo desconcertante na presença de uma mulher que se bastou. Não é o que ela diz, é o que ela já não precisa mais dizer. Ela entra num ambiente e não tenta chamar atenção, mas todos notam. É o jeito como ela caminha, o olhar que não pede, o corpo que não se encolhe, o silêncio que não implora. Ela não está ali buscando aceitação, está ali vivendo, simples assim. E é exatamente por isso que ela se torna tão magnética, porque o que mais fascina nas pessoas não é o que elas mostram, é o que elas já não precisam mais mostrar. Essa mulher não precisa falar sobre amor próprio, ela carrega. Não precisa dizer que está em paz, ela transmite. Não precisa provar maturidade, ela respira com calma. E isso desconcerta, principalmente quem um dia achou que ela nunca teria coragem de se afastar, porque por muito tempo ela foi a que insistia, a que explicava, a que voltava, a que esperava ser valorizada. Mas agora, ela só segue. E o mais difícil para quem perdeu o acesso a ela é saber que dessa vez ela não está magoada. Ela só não está mais interessada. Ela não precisa se vingar. O silêncio dela já diz tudo. Ela não precisa provar nada. A ausência dela já mostra tudo. E quem antes a manipulava, agora se pergunta como perdeu tanto espaço. Mas a verdade é que ela não se fechou. Ela só deixou de se forçar. Deixou de tentar ser legal com quem era frio. Deixou de se mostrar acessível para quem só aparecia quando queria algo. Deixou de oferecer explicações para quem nunca teve interesse em entender. Ela entendeu que a vida fica mais leve quando se deixa para trás o que exige esforço constante para parecer simples. E isso assusta. Assusta quem estava acostumado com a versão que dizia sim para tudo, com a versão que respondia rápido, que dizia tá tudo bem, mesmo ferida, que se calava só para não gerar conflito. Agora ela não briga, mas também não fica. Ela não grita, mas também não aceita. E isso é uma força que poucos conseguem lidar. Ela virou o espelho do desconforto de quem nunca soube amar sem dominar, de quem só se sente no controle quando o outro está disponível demais. Mas agora ela não está mais. Está presente, mas não acessível. Está aberta, mas não para qualquer um. Está leve, porque deixou o excesso de lado. E aí vem o mais curioso. Quanto mais ela se basta, mais ela atrai. Gente que antes ignorava, agora manda mensagem. Pessoas que nunca repararam, agora dizem que ela tem algo diferente. Rostos que foram embora, agora aparecem com nostalgia. Mas ela não se move mais por nostalgia. Ela sabe que saudade nem sempre é desejo de retorno. Às vezes, é só ausência de controle. E ela não volta onde já se despediu internamente. Mesmo que o outro peça, mesmo que o outro prometa, mesmo que o outro jure que mudou, porque agora ela aprendeu. Amor que precisa implorar não é amor. Presença que precisa ser cobrada nunca foi real. E o que vai embora quando ela se prioriza nunca esteve de verdade. Essa mulher já não se impressiona com palavras. Ela observa presença. Ela sente coerência. Ela escolhe com calma. E se tiver que estar só, ela estará em paz. Ela entendeu que sua energia não é pública, é sagrada, e que nem todos têm maturidade para estar ao lado de uma mulher que se bastou. Agora ela prefere o silêncio ao ruído, prefere a leveza à intensidade tóxica, prefere a companhia de si mesma ao desconforto de precisar se explicar para quem não escuta. E o mais lindo disso tudo
ela está leve, não por ter tudo resolvido, mas por ter parado de carregar o que nunca foi dela. Se você sente que também está vivendo esse momento, de voltar para si, de se bastar, de descobrir que o amor próprio tem gosto de paz, então deixa nos comentários uma frase que pode ser o seu novo começo. Hoje eu sou minha própria casa e ninguém mais me desmonta para entrar. Essa frase pode parecer simples, mas para quem passou a vida abrindo portas para ser aceita, dizer isso é um ato de renascimento. Ela sempre acreditou que amar era se doar sem medida, que quanto mais ela entregasse, mais ela mostraria que merecia ser amada de volta. Era como se o amor só tivesse valor se viesse depois de muito esforço, como se ela tivesse que conquistar até o afeto mais básico. Então, por muito tempo, confundiu intensidade com reciprocidade, confundiu presença com conexão, confundiu silêncio com paz, quando na verdade era abandono disfarçado. Ela se acostumou com pouco. E pior, aprendeu a chamar esse pouco de amor. Mas agora, tudo mudou. Porque a mulher que aprendeu a se bastar, também aprendeu a amar com consciência. Ela não tem pressa, não tem urgência, não tem mais aquela ansiedade que pedia atenção imediata. Ela não precisa mais da resposta na hora. Não fica mais olhando o celular como se aquilo definisse seu valor. Ela está bem, está preenchida, e por isso, qualquer relação que venha, precisa somar, não ocupar um espaço vazio. Ela não busca mais alguém para completar. Busca alguém que respeite a completude que ela construiu com tanto esforço. Porque hoje ela sabe, o amor que vale a pena não é o que vem para te completar. É o que te olha inteira e ainda assim escolhe estar ali. E isso muda tudo, porque agora ela repara nas pequenas coisas, no tom, na escuta, na coerência entre o que é dito e o que é feito. Ela não está mais tão disponível para promessas. Ela quer presença. Antes ela aceitava desculpas. Agora ela observa posturas. Antes ela se moldava. Agora ela observa se há espaço para quem ela é, de verdade. Ela já não se dobra mais. Se o outro não souber lidar com a profundidade dela, ela se retira. Não como punição, mas como proteção. E por isso, ela não entra mais em qualquer história. Ela espera sentir verdade, sentir troca, sentir presença real. Ela não tem mais energia para quases. Ou é inteiro ou não é. Ela não quer perfeição, mas quer profundidade. Quer leveza sem superficialidade. Quer silêncio sem indiferença. Quer toque sem cobrança. Quer presença sem domínio. E se não for assim, ela prefere continuar com a paz que aprendeu a cultivar sozinha. Porque agora ela sabe, estar com alguém por carência é solidão acompanhada. E a pior solidão é aquela que se sente de mãos dadas com alguém que não te enxerga. Ela já viveu isso e prometeu a si mesma que nunca mais voltaria. Então ela escolhe, e escolhe com o corpo todo, com o tempo, com a observação, com a sensação que o outro traz. Se o corpo dela se contrai, se o peito fecha, se o riso some, ela entende que ali não é, porque ela aprendeu que o corpo não mente, a alma não mente. E o desconforto silencioso também é resposta. Ela já não se emociona fácil com palavras bonitas. Ela quer presença honesta, quer alguém que a veja, não só com os olhos, mas com o coração atento. Alguém que veja além do rosto. Alguém que escute além das palavras. Alguém que esteja, mesmo quando não está dizendo nada. E quando encontra alguém assim, ela não foge, mas também não se entrega toda de uma vez. Ela caminha junto, com firmeza, com consciência, com abertura. Ela quer que o amor cresça como uma árvore, com raízes, não com pressa. E essa forma de amar assusta, porque ela já não se contenta com migalhas. Já não aceita menos só para não estar só. Ela não tem medo de perder o outro. Tem medo de se perder de novo. E esse medo a mantém lúcida. Por isso, ela respeita cada sinal que o corpo dá, cada desconforto que surge, cada intuição que diz, aqui não. E se for preciso, ela parte.
com dor, se necessário, mas parte inteira, não por orgulho, mas por lealdade a si mesma, porque agora ela não se abandona mais. Ela também aprendeu que a reciprocidade tem um ritmo, e que nem sempre as pessoas vão saber amá-la como ela ama, mas hoje ela sabe distinguir entre quem quer aprender e quem só quer receber. E ela não se dispõe mais a ensinar o básico para quem não quer crescer. E ela só fica onde há troca, onde há maturidade, onde o amor não exige que ela volte a se dobrar para caber, onde não precisa ser pequena para ser aceita. E o mais bonito é que, ao se bastar, ela começa a atrair vínculos que não vêm para sugar, mas para transbordar. Amizades que não exigem performance, conversas que não precisam de filtros, presenças que respeitam o silêncio, olhares que não querem consertar, só acompanhar. Ela começa a sentir que existe outro tipo de amor. Um que não pesa, um que não suga, um que não cobra. Porque agora ela emana uma frequência diferente. Uma frequência que só alcança quem também está em processo. Quem também já se quebrou e se remontou. Quem também já se bastou e agora sabe dividir, sem invadir, sem tomar o que é dela, sem exigir que ela se retraia para que o outro se sinta maior. Essa mulher agora quer partilha, não jogo, quer presença, não provocação, quer paz, não montanha-russa emocional. Ela quer raiz, não fumaça, e isso faz com que ela se torne seletiva, não por frieza, mas porque o coração dela aprendeu a filtrar com mais amor do que urgência. Ela quer alguém que seja casa e não confusão, que seja escuta e não ruído, que seja liberdade com acolhimento, que saiba que amor também é pausa, que o silêncio compartilhado também é forma de estar junto. E se isso não vier, ela não entra, não insiste, não espera, porque já se bastou por tempo suficiente para saber o quanto é bom estar com alguém. Quando esse alguém não exige que ela volte a ser a mulher que ela lutou tanto para deixar para trás, agora ela ama com calma, ama com verdade, ama sem perder de vista o amor mais importante de todos, o que sente por ela mesma. Ela não se despediu de todo mundo. Ela não fez alarde, não explicou cada afastamento. Ela apenas foi indo, foi saindo de conversas que a esvaziavam, de ambientes que deixavam sua alma pequena, de vínculos onde só ela carregava o peso. E foi incrível como, mesmo em silêncio, todos começaram a sentir a falta dela. Porque a mulher que se bastou não precisa dizer que está indo embora. Ela apenas retira sua energia. E é isso que machuca mais em quem ficou. O vazio que ela deixa quando para de insistir. Esse vazio não é ausência. É presença demais. Presença que por tanto tempo foi desperdiçada. Presença que sempre foi tomada como garantida. E que agora já não está mais ali. E é curioso como a ausência dela começa a ecoar onde antes ela era invisível. Agora, de repente, todos notam que ela já não responde como antes. Já não está sempre disponível. Já não tenta mais resolver o que nunca dependeu só dela. Ela não está com raiva, está lúcida. Não está em guerra, está em paz. Mas essa paz, para quem sempre se acostumou com a versão acessível dela, soa como frieza, como se ela tivesse mudado de forma radical. Mas a verdade é simples. Ela só cansou. Cansou de estar onde não havia espaço para ela inteira. Hoje, ela olha para trás com ternura. Não se arrepende de ter amado, mas agradece por ter aprendido que amor sem reciprocidade é exaustão disfarçada. Ela já não precisa provar nada para ninguém, nem se defender, nem justificar os limites que agora coloca com naturalidade. Ela entendeu que a paz não está em agradar a todos, está em estar bem consigo mesma, mesmo que isso custe alguns afastamentos. E não é que ela tenha deixado de amar as pessoas. Ela só deixou de tentar convencê-las a amá-la do jeito certo. Agora, se alguém não vê valor na presença dela, ela se retira. E ponto. E quando se retira, não há escândalo. Há leveza. Porque finalmente ela entendeu que não precisa mais carregar o mundo inteiro nas costas.
Ela aprendeu a estar só. E mais do que isso, a gostar da própria companhia. As tardes que antes pareciam longas, agora são espaços de cura. Os silêncios que antes doíam, hoje são respiração. Ela aprendeu a ouvir sua própria voz e parou de depender da aprovação de vozes externas para se sentir viva. Hoje ela anda devagar, olha para o céu, cuida das próprias coisas, faz o que tem vontade. E o mais importante, ela não se justifica mais por estar feliz sozinha. Ela entendeu que o barulho do mundo não define a felicidade dela, que estar cercada de gente não garante conexão, e que solidão real é estar rodeada de gente que não a escuta de verdade. Então ela escolheu o oposto. Escolheu a presença com significado, as conversas com alma, os vínculos com entrega mútua. E isso naturalmente afastou muita gente. Gente que se beneficiava da antiga versão dela, a que dizia sim para tudo, a que respondia rápido, a que colocava os outros na frente, a que esquecia de si para salvar quem não queria ser salvo. Mas agora, ela não salva mais ninguém. Ela se salva, todos os dias. E isso não é egoísmo, é autocuidado, é maturidade, é crescimento. Ela já entendeu que a vida não é sobre ser aceita por todos, é sobre não trair a si mesma em nome de nada. E esse tipo de entendimento traz um poder calmo. Ela não precisa se impor. Ela não precisa levantar a voz. Ela não precisa postar indiretas, muito menos dar explicações para quem já não faz parte da sua jornada. A verdade é que a mulher que se basta carrega um tipo de silêncio que fala mais do que discursos inteiros. Um tipo de ausência que se torna presença em qualquer ambiente. Porque as pessoas sentem o que ela foi, sentem o que perderam e sentem principalmente que talvez não consigam mais alcançá-la, porque agora ela está em outro lugar, não físico, mas interno. Ela está em um lugar de leveza, um lugar onde não se mendiga afeto, onde não se força reciprocidade, onde não se sacrifica a própria saúde emocional só para manter vínculos. Esse lugar tem nome, se chama liberdade, se chama consciência, se chama amor próprio em estado de paz. E é por isso que ela já não volta, mesmo quando sente saudade, mesmo quando lembra dos momentos bons, mesmo quando tem vontade de ouvir a voz do outro. Ela não volta porque sabe que a saudade não é motivo suficiente para se colocar de novo num lugar onde ela quase desapareceu. Ela não volta porque prometeu a si mesma que nunca mais se perderia para se manter em lugar nenhum. E essa promessa, ela cumpre todos os dias, com gestos pequenos, com pausas, com escolhas, com presença. Ela virou mulher de silêncio, mas um silêncio cheio, cheio de sentido, cheio de força, cheio de verdade. Ela virou mulher de presença. E quem já teve essa mulher por perto, nunca mais esquece o que perdeu. Ela demorou para entender, mas entendeu. Ninguém vai preenchê-la por completo, porque isso é uma tarefa que sempre foi dela. E quando finalmente parou de esperar por isso em alguém, quando não buscou mais em braços alheios o descanso que não encontrava nem dormindo, ela descobriu algo precioso. A paz que procurava fora sempre esteve dentro. Só estava soterrada por todas as versões que ela vestiu, tentando ser amada. Ela se bastou, mas não por orgulho, nem por defesa. Ela se bastou porque um dia cansou de depender do humor dos outros para se sentir viva. E isso não a tornou inacessível, a tornou inteira. E inteireza, para quem só conheceu metades, assusta. Ela não está fechada para o amor. Está aberta, mas com critério. Não aceita mais pouco, não por frieza, mas porque conhece o próprio valor. E valor não se mendiga, valor se vive. E quando ela começou a viver esse valor, as coisas mudaram. O mundo ao redor mudou. As pessoas passaram a tratá-la com mais respeito. Não porque ela exigiu, mas porque ela deixou claro, com cada gesto, o que já não aceitaria mais. Ela não fala de amor próprio,
Ela vive. Ela não ensina sobre limites. Ela os mantém. Ela não diz que está em paz. Ela emana. E é exatamente por isso que agora todos querem ela por perto. Porque quem já se bastou, quem já aprendeu a ser a própria casa, não chega pedindo, chega oferecendo. Oferecendo calma, oferecendo presença, oferecendo verdade. Mas ela também sabe, nem todo mundo está pronto para receber isso. E por isso, ela observa, com paciência, com serenidade, com um sorriso leve nos lábios de quem já não precisa correr. Ela quer profundidade e não se ofende mais com quem só oferece superfície. Ela apenas se recolhe, não como punição, mas como um gesto silencioso de amor por si mesma. Ela sabe que há encontros que só florescem depois que ela aprendeu a não se apagar por ninguém. E que há amores que só chegam quando a porta do coração está aberta com discernimento. Não escancarada por desespero. Ela não é mais a mulher que se desdobra. Ela é a mulher que se posiciona. E é por isso que, quando ela ama agora, é uma escolha, nunca mais uma necessidade. E essa escolha carrega poder. Ela escolhe com calma, com intuição, com sensibilidade. Ela olha nos olhos, sente a vibração e entende tudo, mesmo sem palavras. E se o que sente não é real, se não há reciprocidade, ela não insiste, não implora, não se desdobra. Ela apenas vai embora com a mesma serenidade com que chegou. Sem dor, sem culpa, sem precisar se justificar. Porque agora ela vive na frequência da própria paz. E tudo que não conversa com essa paz, simplesmente não permanece. Ela já não é a mesma. Não sorri mais para ser aceita. Sorri quando sente vontade. Não diz sim por medo de desagradar. Diz sim porque quer. Não se esforça para manter vínculos. Permite que fiquem os que querem estar. E esse tipo de mulher não é fácil de encontrar. Porque esse tipo de mulher não se molda. Ela se mantém, ela vive com firmeza, com beleza, com entrega real. E por isso, é agora que todos querem ela por perto. Não por necessidade, mas porque, ao lado dela, até o silêncio parece ter propósito. Ela é o tipo de mulher que deixa marcas sem precisar tocar, que ensina sem precisar dizer, que muda o ambiente só por estar ali. Porque agora ela descobriu que o maior poder de todos é saber que não precisa de ninguém, mas mesmo assim, poder escolher alguém, sem carência, sem medo, sem dor. A mulher que se bastou agora caminha leve, sem arrastar correntes emocionais, sem implorar por migalhas afetivas, sem mendigar espaço em corações apertados. E se alguém quiser estar ao lado dela, que chegue inteiro, com calma, com verdade, com maturidade, porque ela já não aceita ser plano de fuga de ninguém. Ela é caminho, ela é casa, ela é presença. E isso exige coragem de quem se aproxima. Se você chegou até aqui, é porque algo nesse caminho também ecoa em você. Talvez você também esteja nesse processo silencioso de se bastar, de se encontrar, de deixar de correr atrás para começar a se escolher. E se esse vídeo falou com teu coração, se alguma parte dele te fez respirar mais fundo, te fez lembrar de algo que ainda dói ou de algo que finalmente está se curando, então não vá embora em silêncio. Deixe um gesto de presença aqui, um comentário, um eu também, um eu estou nesse caminho, ou apenas um coração. Isso pode parecer pouco, mas pode ser o ponto de encontro entre você e tantas outras mulheres que também estão despertando. E se esse conteúdo te tocou de verdade, se te fez bem, se te deu vontade de continuar se escolhendo, então se inscreve. Porque aqui a gente não fala de fórmulas, a gente fala de verdades, daquelas que a gente sente antes mesmo de entender e que de alguma forma libertam. Curte, compartilha com quem está nesse mesmo processo. E lembra, a mulher que aprendeu a se bastar nunca mais aceita menos do que paz. E é exatamente por isso que todos querem ela por perto.